Então, foi até o que eu falei, né, com a Adrinês. A Adrinês foi maravilhosa, enfermeira obstetra, que nos acompanhou no parto, que estava tudo travado aqui na minha garganta, eu não conseguia respirar. E aí ela veio conversando, me propondo movimentar, propondo sair, que eu estava deitada, porque parecia ser a posição que doía um pouco menos. E aí ela foi me propôs, falou comigo, né, Joyce, essa é uma posição ruim para o parto, né? Não foi exatamente essas palavras que ela usou, mas é isso, assim, que é uma posição que eu estava contra a gravidade. Então, ela falou assim, vamos movimentar um pouco, andar um pouco, pensar em uma posição que favoreça a gravidade para te ajudar no trabalho de parto. Então, assim, eu consegui levantar da cama, consegui dar alguns passos ali no quarto. Quando ela chegou, a gente já estava no quarto de parto mesmo, né? Então, consegui andar um pouco. Ela me propôs o chuveiro, só que mais cedo, lá na sala de pré-parto, eu tinha ido para a ducha, mas a hora que a água quente bateu, aí piorou as contrações, né? A água quente, ela ajuda a relaxar, mas ela também ajuda com as contrações, e no meu caso, como já estava muito intenso, aumentou muito mais as contrações, então eu falei com ela, não, chuveiro não, não quero. Ela até me explicou que eu já estava em um processo, né, do trabalho de parto diferente daquele primeiro momento, mas eu não quis. E aí eu olhei para a banqueta e falei assim, gente, a banqueta é uma boa, né? Que eu sento, então eu não preciso forçar aqui as pernas e ainda ajuda a gravidade, né? Então falei, não, a banqueta, vamos tentar a banqueta. Ela tinha me dito, né, algumas das opções que eu tinha, e quando banqueta, eu olhei para a banqueta e falei, não, essa parece ser uma boa opção. Eu já, lá na sala de pré-parto, e aí foi uma dica da Thay, né, minha vizinha, que também teve no Sofia, ela falou assim, Joyce, a anestesia demora um pouquinho. Então, antes de você achar que você realmente precisa da anestesia, pede a anestesia. Para quando você precisar, ela já tá pronta, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu já basicamente cheguei falando que eu queria anestesia. Mas não era nem só pensando na dica dela, assim. Porque porque realmente estava muito intenso. Então, era isso, né? Eu precisava, eu tinha certeza que eu precisava conseguir respirar para conseguir ter o parto mesmo, né? Ter o Gui. E aí, quando a Inês conversou comigo, foi me ajudando, foi falando comigo, Joyce, respira, né? Ela foi respirando junto comigo, foi como se ela me ensinasse mesmo a respirar. E aí foi muito rápido, né? Do momento assim que a gente respirou juntas ali pro parto, quando eu já estava ali naquele processo avançado do parto, né? Agora a gente sabe que estava avançado. Eles avisaram que a sala de anestesia estava liberada, e aí ela falou comigo, né? Olha, Joyce, você quer anestesia? Eu falei, quero. Aí ela foi e falou comigo assim, mas antes da gente ir para a sala de anestesia, deixa eu ver como que tá a evolução do parto para que a anestesia não atrase, né? Em vez de ser algo que vai te trazer um alívio, seja algo que atrase o parto. E aí, quando ela foi fazer o toque, ela foi e falou comigo assim, Joyce, a cabeça dele já tá aqui, coloca a mão pra você ver. No primeiro momento eu falei, não. Mas aí quando eu coloquei, nossa, gente, que maravilhoso. A força que me deu, assim. Já esqueci todas as dores, acho que eu comecei a rir, assim, o Pedro também ficou super emocionado,
Quer falar um pouco de como foi a hora que ela falou isso? Ah, não, na hora que assim, foi bem isso, né? A Joyce já estava sentada na banqueta, as contrações sempre, né, sempre muito frequentes, e na hora que ela é, falou com a Joyce, coloca a mão, né? A Joyce falou, não, ela, não pode colocar, tá aqui. A Joyce teve coragem, colocou a mão, né? Sentiu a cabeça do Gui. Aí a Joyce começou a rir, eu também comecei a chorar, quem me conhece sabe o quão eu sou, eu sou fácil de emocionar. E eu comecei a gente começou naquele entusiasmo ali, e a Joyce estava tendo uma contração nesse momento. Eu acho que teve mais uma, e na seguinte o Gui veio, né? Eu acho que foram um pouco mais, assim, porque como elas estavam muito É. pertinhas, aí quando a Inês viu, né, que o Gui já estava coroado, assim, já estava ali, né, no canal mesmo para sair, para nascer, ela preparou, né, o ambiente dele, e aí ela foi e perguntou ao Pedro se ele queria amparar o Gui, né? E foi maravilhoso, assim. Eu acho que quando a gente pensa no parto, que a gente faz ali o plano de parto, a gente pensa nas experiências que a gente escuta das outras pessoas. E até por isso que a gente quis fazer o relato, né, do parto, assim, porque ouvir as experiências das outras pessoas ajuda a gente a pensar, a nos organizar, porque são tantas informações, tantas coisas que a gente não sabe como vai ser. Então, ouvir a experiência das outras pessoas ajudou a gente a pensar um pouco do que a gente queria, do que a gente não queria. Tinha coisas que no primeiro momento a gente não queria, depois a gente foi entendendo que foi importante pra gente. Por exemplo, o carimbo da placenta era algo que a gente não queria, né? Plantar a placenta era algo que no primeiro momento também a gente não queria. E depois a gente, ouvindo o relato de outras pessoas e pensando assim, na emoção daquela experiência, a gente começou a falar, não, acho que são coisas que a gente vai querer também. Então, esse relato de parto é importante para isso, assim, para ajudar outras pessoas. Mas a experiência e a vivência ali, acho que foi melhor, assim, algo que a gente nunca imaginou. O Gui nascendo nas mãos do Pedro ali, isso, sabe? Eu acho que o simbólico disso, dele saber que ele chega ao mundo sendo amparado pelo pai, sendo amparado pela mãe, assim, eu acho que isso é o que a gente quer para ele, assim, saber que a gente vai estar ali para ele sempre para ser suporte, né? Para se ele for cair, não, a gente tá ali para segurar. Isso foi muito, muito legal, porque, assim, você tá falando, né, acho que até a importância, assim, porque, igual a Joyce falou no começo, esse vídeo, assim, a gente pensou em fazer um Instagram pro Gui, não para ele ser blogueirinho, não para ficar postando, até porque a gente nem pretende, assim, em um primeiro momento, deixar esse Instagram com ele. Esse é mais um Instagram nosso para contar a história do Gui, assim. Então a gente tenta tirar todos os dias uma foto dele para postar. E esse vídeo é muito para o Gui ver daqui um tempo, né? Mas para todo mundo também que acompanha o Instagram dele, entender um pouco como foi essa experiência e esse relato de parto. Eu acho que é importante porque foi importante para a gente ouvir relatos de parto, como o do Lucas e da Ana, né? Que a gente viu. E o Lucas falando assim que no dia que a filha dele nasceu, ele tava, tipo, lá, arrumando a casa, né, e tal, e aí a esposa dele entrou no trabalho de parto. Então foi uma coisa que quando a Joyce começou a ter as contrações, que a gente ali não sabia ainda se ia ser, né, se o parto, né, se tava para vir o parto ou se seria só contrações de treinamento, eu pensei, olha, eu não sei se vai ser, mas o que eu vou fazer é no restante do dia não trabalhar mais, eu vou descansar, né, para estar descansado para esse momento. E isso foi fundamental, né, porque né, foi um parto de madrugada, então assim, a gente foi dormir depois de muitas e muitas, muitas horas,
Então, assim, estar descansado... Dormiu depois? Exatamente. Dormir mesmo. A gente não dorme, né? Mas, assim, que a gente foi tirar um cochilo e por poucas horas, assim, na primeira noite do guia, eu acho que se a gente tiver tirado um cochilo de 1 hora e pouco, assim, foi muito, né? Sim. Então, assim, acho que esse relato é muito importante, tal qual o da Thay, né? E do Diego, os nossos vizinhos, foram muito importantes pra gente ter mais segurança no Sofia, e foi uma experiência muito boa pra gente, assim, de uma forma geral, assim, foi uma experiência, o parto ali, né, esse momento do parto foi uma experiência muito legal pra gente, principalmente, assim, pela Adrinês, né, a hora que ela chegou na sala, eu acho que, assim, ela deve ter dado de uns 20 a 30 minutos pra nascer, porque talvez era isso que estava faltando, né, a Lara estava lá com a gente, desde que a gente entrou na sala do parto, a Lara ficou lá e foi muito importante, assim, pra dar confiança pra gente, né, de que tava tudo correndo bem, né, que tava tudo certo. Deixa eu só dar mais um pause.